está aqui esta noite, sua presença perceptível nesse momento. Ele é o mais interessado porque nos ama, em fazer com que nós entremos no propósito e continuemos nele. Deus não nos criou para a perdição, mas para a sua glória e para a sua majestade. O Senhor é Deus e Ele é bendito eternamente. E no livro de Salmo 24, 1 e 2 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Na verdade, existem algumas coisas que parecem ser incompreensíveis à mente do ser humano. Porque, como eu tenho dito e hoje repeti isso algumas vezes, o pecado é terrível e o pecado impregnou a mente do ser humano de uma maneira tão forte que o lado bom foi transformado em algo ruim, que é a potência de aprender, a capacidade, a inclinação de aprender. Parece que nós não gostamos de aprender, parece que nós não gostamos de ser ensinados de fato. Na verdade, aquilo que pensamos que poderia ser bom para nós, nem sempre é o que é bom para nós. Quando eu digo acerca da inclinação de aprender, de ser ensinável, eu estou falando do melhor. E o que é melhor na verdade? O melhor é o que Deus preparou. O melhor é a vontade de Deus. Porque nós começamos essa conferência sem a primeira ministração e extensão, quando a pastora Henriette introduziu algumas verdades acerca do propósito de Deus. E entramos falando de uma maneira muito generalizada acerca de um ponto máximo que eu digo que é a alegria. E eu disse que Deus, Ele quer que o ser humano seja feliz. Eu disse que Deus quer que o seu povo seja o povo mais feliz da terra. Eu disse que Deus não tem prazer em que o seu povo viva mal, angustiado, depressivo, desesperado, sem alegria. E nós abrimos a conferência dizendo: Deus te quer ver sorrindo, Deus quer ver você alegre. O shalom de Deus, a paz de Deus, que é a paz do seu reino dos céus, quando ela entra em nós, em nossa família, há júbilo, há alegria, há prazer, há satisfação. E este nível de paz, de shalom, de alegria que Deus quer. Ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Eu quero ver você feliz, o meu reino. Which one? Jesus making the world defend the air. Ele foi estabelecido dos céus para a terra, para você ser feliz. A grandiosidade do reino de Deus torna-se complexa exatamente por causa disso. E nós falamos sobre este detalhe, de que os céus existem sempre antes da terra, e de que o reino dos céus é a pátria de Deus. O reino dos céus está lá. E afirmamos que esta terra não é o reino de Deus. O reino de Deus está nos céus. E repetimos a vocês que Jesus disse várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Eu sou de lá. Eu sou de lá. Eu sou de lá. E hoje, antes de falar sobre isso, nós lembramos aos irmãos que quando o Senhor estabeleceu aqui a terra, o seu propósito estava vinculado a uma ação de colonização. Ao criar esta terra, e Ele criou o seu estatuto, Ele criou a sua constituição. E eu disse a vocês que o estatuto e a constituição do reino dos céus nesta terra é a Bíblia Sagrada. Por isso você define se você é ou não é cidadão do reino dos céus, de acordo com o amor e a paixão que você tem por esse livro. Por isso eu chorava ali hoje, porque Deus não se move com a aparência.
Deus se move com comprometimento, e comprometimento é uma decisão de renúncia do ego, de renúncia do ser, de quebrantamento, porque só pode se voltar para Deus quem realmente sabe que Ele é aquilo que Ele diz que é. Só pode amar a Bíblia Sagrada e crer nos seus princípios aquele que experimentou a ressurreição do Espírito. É claro, se não experimentou, não vai conseguir entender nada. É claro que não experimentou, não vai conseguir saber nada. A Bíblia diz que já ressuscitaste com Cristo, foi o que eu li na semana passada. Buscai as coisas que são de cima. Mas quem não ressuscitou não consegue buscar as coisas que são de cima. Esta noite nós vamos consolidar a verdade, porque na semana passada nós falamos sobre verdades que constituem 4 características do reino dos céus, benefícios que só tem lá, e que o Senhor, quando Jesus ele veio, e quando chegou aqui, ela disse: é chegado a voz do reino dos céus. E eu quero que vocês saibam que todo o benefício do céu chegou à terra. Arrependei-vos, porque o Pai quer dar a vocês o reino. Arrependei-vos, porque Ele quer dar tudo que tem de bom lá em cima. Arrependei-vos, porque Ele quer ver você feliz. Arrependei-vos, arrependei-vos, e crede no Evangelho, porque a vontade do Pai é te ver feliz, e a felicidade está no reino dos céus. Mas o reino dos céus chegou. Chegou. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, porque é possível. What is big in all, biggest Mike has. É possível viver os benefícios do reino do céu hoje, aqui e agora. O reino do céu chegou. Quando Deus criou o homem, Ele o criou com um propósito interessante. Deus criou esta terra para estabelecer nele o reino dos céus. Deus criou o homem para implantar nesta terra os princípios que regem o reino dos céus. O homem, ele é constituído de 2 naturezas: a natureza terrestre e a natureza celeste, a natureza natural e a natureza espiritual. O homem é o único ser vivente que ele é eterno. Então o homem é privilegiado. Mas o diabo, ele tenta trabalhar na mente do ser humano para fazê-lo desprender-se desta verdade. E o que acontece é que, uma vez que o homem ele é natural e ele é espiritual, não, uma vez que ele é terrestre, uma vez que ele é celeste, o diabo ele tenta fazer com que o homem não se vincule às verdades. Isso quer dizer que, assim como os crentes de Tessalônica estavam confusos, entraram na descoberta da verdade da vida do Senhor, mas depois misturaram as bolas. Uns passaram a fazer mais coisas para o reino dos céus e deixou os princípios estabelecidos normais para a vida terrena. Fizeram uma confusão no seu comportamento. Querido, você está aí, está me ouvindo? Então eu quero que você saiba que o Deus que criou a sua natureza espiritual é o mesmo que criou a sua natureza natural. Isso quer dizer que o mesmo ímpeto que você tem que dar de dedicação para a sua vida natural, você tem que dar para a sua vida espiritual. Se você acorda pela manhã e logo o estômago diz: "Uou, café da manhã", então o teu espírito vai dizer: "Uou, café da manhã". Tem que ser assim. Você tem que alimentar a sua carne, tem que alimentar o seu espírito num aspecto da vida humana e natural. Deus quer que, assim como vá bem a sua alma, vá bem a sua carne. Deus tem prazer em ver você feliz. Por isso Ele diz que o seu corpo é o templo do Espírito dEle. Então Deus quer que a sua família seja uma bênção. Deus quer que a sua vida seja uma bênção. Deus quer que você tenha dinheiro para pagar as suas contas. Deus quer que você tenha estrutura econômica. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você possa passear. Deus quer que você possa brincar. Deus quer que você possa sorrir. Deus quer que você possa assistir um bom filme. Deus quer que você possa realizar os sonhos naturais que constituem o legado comum da vivência na terra, porque foi para isso que Ele te fez tão bem. Mas Ele não quer que você se prenda única e exclusivamente ao lado material e ao lado humano, porque esse lado material, o lado humano, ele é bom porque ele é palpável e ele é visível, mas o outro lado é melhor,
porque o outro lado você não vê, mas ele é real, mais real do que você mesmo. Só que o lado humano, ele é perecível, ele encerra, e o lado espiritual, ele nunca vai encerrar. O seu corpo, quando termina, ele vai para essa terra e acabou, mas o teu espírito retorna para Deus e continua vivo eternamente. Por isso, se você tem que cuidar tanto de um quanto do outro, tem que dar muita priorização aos dois lados. A tônica do reino, a tônica das mensagens da vida de Jesus, nunca é para que você entre numa utopia doida, que você feche os olhos e vira um beato que não quer comer, dormir, não quer cuidar da família, não quer tomar banho, nada disso, não quer trabalhar, não é isto. Pelo contrário, Deus quer que você fique bem saudável, para no dia que Jesus vir, você esteja pronto espiritualmente, fisicamente, economicamente, financeiramente, em todas as áreas, para que Ele te leve para a sua glória, porque depois você vai voltar novamente junto com Ele. Então entenda, queridos, você está me ouvindo? Entenda o que eu estou lhe falando. Deus quer que você tenha zelo pelas suas duas naturezas. Diga a alguém que está ao seu lado: tenha zelo pelas suas duas naturezas. Durma equilibradamente, se alimente equilibradamente, mas faça o mesmo cuidando do seu espírito. Você está me ouvindo? Estou correndo um pouco porque hoje nós temos um programa de oração, como eu já disse. Mas deixe-me falar rapidamente sobre o conceito da colonização do reino de Deus. Quando Alexandre o Grande, o Império Grego, ele decidiu estabelecer uma força ativa no mundo. E o que é que ele fez? Ele pegou o seu grande exército e ele invadia as cidades, e ele invadia as nações, e pegava o seu exército e os especialistas, mestres, quando chegava em uma cidade, em uma nação que não lhe pertencia, ele a dominava. Então ele obrigava todos a terem que aprender o grego koiné, que é o grego popular. Então todo mundo tinha que aprender os bons costumes, os bons preceitos ligados ao Império Grego Persa. Esse era o propósito. Então cada cidade que ele invadia, implantava o sistema, implantava a língua e os obrigava a viver de acordo com os principais propósitos e regras e leis estabelecidos pelo seu governo. Aquele ambiente estava sendo tomado por ele. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas acabavam tendo que viver debaixo de dois princípios: o seu próprio, que era tolhido, e o do Império Grego Persa. Então ele estabelecia ali a sua cidadania, na cidadania daquela outra nação, daquele outro estado, daquela outra cidade, que vinculava a um programa que não estava ligado a ele. Assim mesmo aqui no Brasil, quando o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, estabeleceu-se aqui um sistema monárquico de um rei. E o rei que assumiu o Brasil, então ele foi dominando, de acordo com os princípios de Portugal. Então o Brasil foi colonizado por Portugal. Então as diretrizes vinham de Portugal. O domínio do Brasil era todo de Portugal. Até que então, o imperador da época gritou em 7 de setembro que ele não queria mais viver debaixo do regime de Portugal. Ele gritou independência. Então o Brasil passou a ser um país independente e deixou de ser uma colônia de Portugal. Está claro para vocês? A única diferença que diz respeito a essa questão é que quando Deus criou a terra para que a terra fosse exatamente uma colônia dos céus. Diga comigo: colônia dos céus. Deus não criou o planeta Terra para ser independente. Deus não quer nenhum, mas ainda que já se levantou e se levanta diariamente, Deus não quer nenhum Dom Pedro I aqui no Brasil. Não quer ninguém gritando independência ou morte. Não, mesmo que se tenha gritado, o Senhor quer que nós continuemos gritando: dependência, dependência e vida, dependência e vida, dependência e vida, dependência em vida.
Por isso que o mundo inteiro está em caos. Porque quando gritaram a independência e viveram debaixo da independência, vivenciando a ação do poder do diabo, perderam o direito da cidadania ativa dos céus. O domínio do reino, do rei dos reis, passou a ser limitado, porque ele concordou uma vez que ele deu ao homem o direito de regência. É onde nós vamos entrar nisso de uma forma mais sucinta. Então, qual era o propósito de Deus? Governar a terra através dos seus representantes, estabelecer o propósito da cidadania dos céus na terra através dos seus representantes. E quem Deus escolheu para ser os seus representantes, para que pudesse reger o sistema desta terra com o sistema que é regido nos céus. Porque dentro do sistema de monarquia, o sistema legal de um rei, o rei é dono de tudo, e todos aqueles que trabalham em seu favor não são dono de nada. Como eu já disse, a terra é do Senhor, a terra é do rei, tudo é dele. Ele entregou para que aqueles com quem ele confiou pudessem reger na terra. Então Deus confiou a quem? Diga a mim, diga seu nome. Agora você entende que o propósito de Deus sempre foi vincular céu e terra num aspecto de colonização e de governo. Então Deus quer continuar governando e vai governar. Queira o homem ou não, concorde ele ou não, Deus continua, só que vai fazer isso de uma forma mais extensiva. Mas eu creio que antes que Jesus venha, que está perto, esta força ativa da colonização de Deus dos céus na terra, ela será estabelecida de uma maneira tão maravilhosa, porque existe um representante legal aqui, que são os cidadãos dos céus, que ainda mantém o propósito de dizer: sou de Jesus, eu sou do rei, eu sou lá de cima, e eu não vou me misturar com as coisas aqui de baixo. Tudo que é profano, tudo que é sujo, tudo que é pecaminoso, eu não vou me envolver. Eu vou dizer não ao diabo, eu vou dizer não à corrupção, eu vou dizer não à mentira, eu vou dizer não ao engano, porque eu sou cidadão do céu. A minha missão é mudar a história. Não vou aceitar propinas, não vou aceitar tramóia. Eu não sou 71, eu sou cidadão do céu, e eu vou viver como cidadão do céu, porque eu tenho uma missão nesta terra: estabelecer o reino, e eu vou estabelecer o reino na minha família, eu vou estabelecer o reino na minha casa, eu vou estabelecer o reino onde quer que eu vá, porque eu sou um cidadão dos céus. O cidadão dos céus tem um poder sobrenatural, porque ele é dos céus, ele não está sozinho. Ele tem um poder de transformação de ambiente. Eu não tenho tempo suficiente para lhes falar algumas coisas da minha própria experiência, mas eu quero só destacar uma pequena experiência quando eu era mais novo e trabalhava numa empresa, e lá havia algumas imagens de escultura, algumas devoções, porque eles eram espíritas, e eu disse: Senhor, estou nessa empresa, mas não gosto dessas coisas, e aqui nesse lugar tem essas imagens, e eles ficam venerando essa imagem. Eu sei que o dono, ele acredita que isso aqui pode proteger eles, mas eu vim trabalhar aqui, então não dá certo um cidadão dos céus com esses bichos feios. Então, Senhor, eu não posso tirar, senão eles me matam, é crime, mas eu posso orar, e o Senhor de alguma forma vai remover, porque eu sou cidadão do céu. Faz alguma coisa. E comecei a orar. Eu ia lá perto da imagem e tocava lá e dizia: você vai sair daqui brevemente. As pessoas olhavam e diziam: esse crente, eu acho que ele não é muito crente não, porque ele está devotando lá as imagens, devotando nada. Eu estava queimando os demônios dali, eu estava tocando, porque eu tenho poder, eu sou cidadão dos céus. Eu não sei como aconteceu, mas eu sei que um dia um colega disse e falou assim: rapaz, você viu o que aconteceu lá com aquela imagem? Caiu, está toda quebrada. Eu, oh, que pena, caiu. E durante o tempo que ali estava, ninguém colocou outro, pelo contrário, eles começaram a mudar a rota, começaram a nos pedir ajuda, começaram a nos pedir oração. Por quê? Porque o cidadão do céu, ele vive debaixo de um manto de transformação, para transformar o ambiente, porque ele é lá de cima, e o poder que está sobre a vida dele, não deixa que o diabo prevaleça. Ele transforma os ambientes, ele transforma as famílias, ele transforma as estruturas,
estrutura, porque ele é cidadão dos céus. Ele é cidadão dos céus. Ela é cidadã dos céus. Mas se nada está sendo transformado em sua família, se nada está sendo transformado em seu trabalho, se nada está sendo transformado em sua escola, se nada está sendo transformado em sua empresa, eu vou lhe dar uma boa notícia: você não é cidadão dos céus. Hello? 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 Você está aí? Diga bem alto comigo: a vontade de Deus é dominar a terra desde o céu. A vontade de Deus é estender o seu reino invisível neste mundo visível. Diga: a vontade de Deus é dominar a terra através dos céus. Diga: Deus confia em mim. Mas não se preocupa não, se você levou um choque quando eu falei isso, se preocupa não, porque hoje você vai receber uma unção de transformação. Vai receber uma unção de transformação, eu estou falando. Porque senão não valeu de nada esse período que estou vindo aqui, vai vir passear só para passear. Passear a gente passeia sozinho. Uma unção de transformação do reino de Deus. Você vai perceber que o que Deus vai te liberar hoje, você vai embora comum, normal. Aparentemente parece tudo normal, mas interiormente você vai estar tomada pelo poder do Espírito Santo. Os ambientes começarão a ser movidos por causa do que Deus tem na sua vida, do que Deus vai liberar para a sua vida. Eu quero lhe falar sobre algo importante aqui. Existem dois únicos e exclusivos meios de comunicação com o reino dos céus. Por isso eu sempre digo: Senhor, por que é que os crentes não gostam de orar? Você já sabe por quê, não sabe? Você já sabe por quê, não sabe? Por que não gostamos de orar? Não gostamos não, porque eu gosto. Sabe por quê, não sabe? É simples. Orar é falar com Deus. Mas deixa eu ir para a palavra, depois vou, porque eu já falei muito sobre a Bíblia aqui. A Bíblia é a única revelação do reino de Deus. Diga bem alto comigo: a Bíblia é a única revelação do reino de Deus. Então não vem com essa história que você lê muito livro sobre a Bíblia. Não funciona. Leia a Bíblia Sagrada. Diga bem alto comigo: cidadão dos céus, leia a Bíblia todo dia. Porque você sabe como é que funciona, né? Já expliquei, né? Café da manhã para carne, café da manhã para o espírito. Pega a Bíblia aí, vamos treinar. Fala para o teu irmão assim, ó: café da manhã para carne. Agora mostra para ele: café da manhã para o espírito. Oh, aleluia! Viu como é que é simples? É simples. É simples. Vamos lá. A oração é a única forma de comunicação do reino de Deus. Diga bem alto comigo: a oração é a única forma de comunicação do reino de Deus. Conjunto a palavra. Quando eu falo de você falar com Deus, a palavra de Deus fala com você. Eu não sei como alguns não conseguem orar. Não gosto de orar. Não consigo conciliar isso, é impossível, não tem lógica, não tem explicação. Orar é falar com Deus. Na verdade, a oração é a prova autêntica do seu ligamento com Deus. Orar é falar com Deus. Esses dias um pastor disse: apóstolo, o que o senhor me sugere para fazer com que os crentes possam orar? Porque a gente marca um trabalho de cantar na igreja, todo mundo vem. Mas marca um trabalho de orar, ninguém quer vir. Eu falei: porque os que vêm é o que vão subir, os que não vêm só vai ficar aí cantando aqui com o anticristo. Porque você define
o nível de intimidade que você tem com Deus pessoal, quando o pastor estabelece um programa de oração aqui na igreja. Porque se você não consegue orar entre os irmãos, você nunca consegue orar sozinho. É mentira. Porque quem consegue orar, ora em qualquer lugar e ora com prazer. E muito mais na casa de Deus com os irmãos. O pastor marcou uma oração. Oh, que beleza orar! Alô? Apóstolo, eu gostaria de entender, mas por que então eu não consigo orar? Começo a orar, aí fico cansado, não tenho mais o que falar. É porque no reino dos céus, Deus lhe deu um presente. Por isso que hoje você vai entrar numa dimensão maravilhosa. Posso ouvir um amém? Deus lhe deu um presente que muito pouco sabe que ele é real. Só se empolga na hora de um movimento emocional. Muitas poucas pessoas, até porque não sabem, alguns por desinformação e outros, a maioria, por falta de experiência. O nome dele é Espírito Santo. Diga Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva de Deus, porque ele é a vida, é o zoe de Deus. E o Espírito Santo, ele veio de Deus para nossa vida. E quando ele nos convence dos nossos pecados, justiça e juízo, nós nos arrependemos, recebemos a grandiosidade do reino que é Jesus. E então o sangue de Jesus vem sobre nós. E quando ele nos perdoa, nós recebemos de presente a presença da vida de Deus em nós. Não é anjo, não é arcanjo, não é serafim, não é querubim. É o próprio Deus em pessoa, vem, ó, e habita aqui. Obrigado pelo amém lá de trás. O próprio Deus em pessoa vem, ó, habita aqui. E parece que a gente não sabe que isso é verdade. Que ele veio habitar em nós para revelar a pessoa de Jesus. E o grito dele é: eis que estou convosco todos os dias. Então, como você vai facilitar o teu relacionamento com ele? Ou você pensa que nós, seres humanos, temos facilidade? Temos nada. Então, olha, alguém olhou para mim e disse assim: mas também, né? O senhor é um homem cheio de Deus, é fácil. O senhor é fácil. Eu falei, fácil por quê? Você pensa que eu gosto de ficar lendo Bíblia? Você pensa que eu gosto de ficar orando? Você pensa que eu gosto de contribuir, de ir para culto? Gosto nada. E agora desviou todo mundo. Tem um lado aqui que é terrível. Tem um lado aqui que se eu não demore para ele, acabou. Tem um lado aqui que Paulo diz que a luta não é dele, que também é minha, que não quer nada, dificulta tudo, põe barreira em tudo. Mas eu não sou tolo. Tem um outro lado aqui que é apaixonado por esse livro, que é apaixonado pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado. Por isso que ele disse que todo dia ele vai como ovelha para o matadouro. E é isso que eu faço. Fica aqui no teu lugar, carne. Fica aqui no teu lugar. Porque quem manda aqui é o Espírito de Deus. E o meu Espírito vai sobressair, sim. Fala para o teu irmão: põe a tua carne no lugar dela. Já é o horário. Então não é fácil pelo natural, porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Então como é que você vai conseguir dimensionar uma vida com Deus? Desenvolva a vida com Deus no lado de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Deus sabe da sua dificuldade e da minha. E ele diz: não se preocupe, você não vai ficar sozinho. Vou te dar alguém que é a minha própria existência de ser.
e Ele vai te ensinar tudo. Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, Ele vai te consolar, Ele vai te ensinar a orar, Ele vai orar com você, Ele vai orar através de você. O nome dele é Paracleto, o nome dele é Espírito Santo. Se relacione com Ele. Quando você for orar, pede Ele para te ajudar, que Ele vai te ajudar. Pede Ele para te ensinar, que Ele vai te ensinar. Deixa o Espírito Santo guiar você, mover você, porque esta é a rota simples. Só ora quem depende. Porque nós gostamos de fazer a oração do favorecido por benefícios aparentes. Mas o que move o coração de Deus é dependentes e quebrantados. Quando você chega diante dele e diz: Senhor, minha carne não quer, estou cansado, não consigo nem orar direito, o céu parece estar de bronze, mas eu te quero, Espírito Santo me ensina a orar, ora através de mim, me leve ao nível dos céus, eu te quero, e vai falando, eu te quero. Quando você piscar o olho, você já está banhado com a glória, e você diz: já não quero sair mais desse ambiente, eu não quero sair mais desse ambiente. Você está tomado sozinho com Ele, porque Ele não se limita a você para um ambiente de reunião. Se você entende o que eu estou dizendo, onde você estiver, lá estará Ele para falar com você, para cuidar de você, para encher você, para proteger você. Ele é o Espírito Santo de Deus, a revelação autêntica da pessoa de Jesus. Dê um forte aplauso ao Espírito Santo de Deus. Har vi Dios para que não está na flex de her. Que não estou de me folk desce. Os religiosos, eles marcam ponto no dia do culto, para ver se o Espírito Santo vai ter algum contato com ele. Mas os filhos do reino não precisam marcar ponto, porque já está marcado dentro dele. Está diariamente, é direto, sem parar. Direto, em casa lá, na rua, no trabalho, todo dia na célula, é direto. Oh, Jesus, mas can you anywhere to be fair? Aleluia! Então esses meios de comunicação, eles são comuns aos filhos do reino. Eles amam a palavra e amam orar. Eles amam se relacionar. Vamos fazer uma vigília aqui de oração? Olha que eu venho para vigiar, hein? Vou fazer uma pergunta aqui, porque hoje Deus vai mudar a sua história. Quantos aqui experimentam vida de oração com Deus? Não precisa levantar a mão para não envergonhar ninguém. Quantos aqui experimentam vida de oração com Deus em estágio tão profundo que você não quer sair mais da glória? Queridos, o reino já chegou. Você não precisa esperar o arrebatamento da igreja para você ver Jesus nos céus, passear na glória. Eu estou dizendo que o reino já chegou. Você consegue entender isso? O propósito desta conferência é fazer você viver o reino de Deus exatamente, diariamente. Cheio da glória. O Senhor te chamar durante a madrugada. Essa semana tinha um jovem que chegou para mim, eu orei tanto por ele, ele disse: apóstolo, aconteceu uma coisa, eu estava dormindo, levei uma coisa perto, me deu um soco aqui, acordei com aquela dor, disse: que coisa, aí eu me virei, ai, doeu mais. Tem crente que é igual Jacó, só levando chute para poder tomar jeito. Deus ama tanto ele que tem que dar um chutinho nele de vez em quando. Bendito chute. Aí ele levantou e disse: ai Deus, que é isso?
Aí ele disse que ouviu aquela voz lá no seu interior. Dá para orar? Aí ele disse que começou a orar. Começou a orar e esqueceu. Quando ele viu, o dia já estava clareando. Ele disse: apóstolo, eu nunca experimentei algo tão bom assim. De ficar mergulhado sozinho na presença de Deus. Porque eu pensei que Deus me moveria quando eu estivesse só com alguém. Tinha uma pessoa muito poderosa. Receba! Eu não sabia que Deus ia me mover sozinho. Falei: meu filho, que tolice. O mesmo Espírito que está aqui, está aí. What is wrong, yeah? Just break the ice down. Ainda bem que no céu não tem relógio. Diga a palavra e oração. Diga: Espírito Santo, me ajude. Feche os olhos, diga: Espírito Santo, me ajude. Diga: eu quero ser filho do reino. Eu quero ser autêntico cidadão dos céus. Quero andar contigo. Quero ouvir tua voz. Quero me apaixonar pela tua palavra. Quero me apaixonar pela oração. Diga: Espírito Santo, encha-me de ti. Ora, chama. Holy Studio countless. Video overly kills time. How would you amount to? Esse Studio Gairos. Andar com o Espírito Santo é algo muito bom. Eu estou assistindo televisão, passa um negócio ruim. Eu já desligo logo. Não, eu falo para ele: não, meu amigo, não posso te magoar. Isso aqui é coisa ruim. Alguém pergunta como é que se vence pecado? Fique cheio do Espírito Santo. Ande com ele, converse com ele. Eu estava aqui no Bradesco para ser atendido, lendo a minha Bíblia, uns dias atrás. E eu não aguentava, aí fiquei meio descontrolado. Aí o guarda olhou para mim e disse: senta. Tudo bem. Aí eu: tudo bem. Nós vamos mudar a história desta nação. Nós vamos mudar a história da nossa cidade. Você vai receber um manto tão forte esta noite, que sem palavras Deus vai atrair seus familiares para Jesus. A presença de Deus é muito poderosa, irmãos. E é a presença do Espírito Santo que transforma as pessoas. Filhos do reino são pessoas cheias da presença dele. Sem palavras, Deus vai mudar os ambientes. No seu trabalho ali, normalmente, trabalhando, sem nada demais. Você talvez nem saiba, não vai perceber muita coisa. Mas o Senhor está atuando.
Você vai ver o que vai acontecer a partir desta noite no seu dia a dia. Você vai continuar normal, atendendo as pessoas normalmente, vai continuar fazendo o seu trabalho normalmente, mas algo diferente vai começar a acontecer. Você vai perceber que as pessoas vão te procurar e você, mas parecia que eu estava tão normal. Logo hoje que eu estou até sentindo uma dorzinha de cabeça, estou meio desanimado. Não se preocupa não, não é você não, é Ele. Cheio de Deus. A hora. Me perdoe a equipe aí, mas eu tinha que encerrar agora. Eu vou encerrar daqui 1 minuto mais. Olha só. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, versículo 20: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse, rogamos-nos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O embaixador é o representante legal, o maior representante legal de uma nação em outra nação. Não vou falar sobre isso por causa do horário. Repita comigo somente isso. Diga assim: quando a igreja deixa de cumprir o seu papel na terra. Repita bem alto e preste atenção. Diga: quando a igreja deixa de cumprir o seu papel na terra, a terra vira um caos. Diga: só os embaixadores. Diga: só os embaixadores de Deus têm poder para transformar esta terra. Dê um forte aplauso ao Senhor. Eu creio na transformação. Queridos, é demais do que você possa imaginar. Num dos meses que eu estava fazendo uma campanha no monte, o Senhor moveu meu espírito de forma tão grande, me levou a uma revelação do inferno, das trevas, do poder tão grande de Satanás. Eu comentei com vocês isso semana passada. Aí quando eu paro para pensar, digo: Senhor, só a igreja tem poder para fazer o diabo correr. Uma coisa muito bom demais, irmão. Nós, cidadãos do céu, somos os únicos que o diabo não pode nos tocar. Isso é coisa boa demais. Ninguém no mundo tem a proteção contra os poderes das trevas, a não ser a igreja de Jesus. O diabo, ele está ao teu redor, ele não pode te tocar. Porque você é dele, você é dos céus, você tem a vida de Deus. E eu quero concluir aqui com 3 coisas últimas. Primeiro, diga bem alto comigo: Deus, o grande rei, quer que seus cidadãos vivam na terra, manifestando o poder sobrenatural dos céus. Diga comigo de novo: Deus, o grande Deus, o grande Rei, quer que seus cidadãos vivam na terra, manifestando o poder sobrenatural dos céus. Você sabe que o cidadão dos céus, aqui na terra nós temos muito relacionamento com os seres viventes, certo? Humanos. Mas como eu tenho 2 cidadanias, a terrena e a celeste, você também tem, né? Só que a terrena, ela deve ser direcionada pela celeste, aprendemos isso. Então, lá na minha outra cidade, quer dizer, na verdade é a minha cidade mesmo, porque aqui na terra é relativo. Lá na minha cidade, lá na minha pátria, chiquérrimo, tirando uma onda. Lá na minha pátria, entendeu? Lá no céu, na Nova Jerusalém, entendeu? Lá na minha terra natal. Lá no meu quartinho de luxo.
tem uma família grande também, incontável, e que eles são assim maravilhosos. São meio estranhos, mas eles são maravilhosos. Gostam também de curtir um relacionamento. São os seres celestes, são os anjos. E os cidadãos dos céus, eles têm a alegria de se relacionar com esses anjos em um nível extravagante, extraordinário. Alô, você está aí? Não vou me deter nesse assunto, só apenas tratando desses últimos aspectos. Então, o cidadão dos céus... Terrível esse negócio, né? Não pode se empolgar, não. Eles se relacionam com os anjos. Você sabe quantos anjos de Deus tem ao seu favor? Você não sabe. Agora eu fiquei pensando, Deus, tu é bom mesmo, né? Olha só que coisa, os anjos foram criados primeiro, os anjos têm poderes extravagantes, mas para nós, o Senhor nos deu um privilégio. Nós que somos cidadãos dos céus, Ele disse, olha, os anjos são poderosos, são magníficos, são santos, mas vocês conseguem entender o que eu vou falar? Não, vai entender, né? Eu descobri uma coisa, Deus ama mais a gente. Eu sei que eles não gostaram do que eu falei, fica triste não, anjos daqui, não estou provocando vocês, mas Deus nos ama muito, irmãos, porque esse número grande de anjos poderosos, Ele falou assim, ó, vocês desçam e ficam trabalhando para eles. Não, você não entendeu não, né? Os cidadãos dos céus, porque eu fui feiticeiro, eu sei disso, na macumba, na feitiçaria, todos são escravos de Satanás, são cavalos e égua, porque não tem dama e cavaleiro não, só pode ser que se tem cavalo tem égua, né? Ainda bem. E o diabo, os demônios entram nas pessoas, oprimem, perturbam, não pede licença. Aí no reino de Deus, você está me ouvindo? Ele fala assim, ó, isso é só para cidadão. Tem gente que não quer ser cidadão do reino dos céus, só para cidadão. Eu vou colocar aí miríades de anjos ao seu favor. Os cidadãos dos céus têm anjos ao seu favor para mandar neles. Então você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo e tem um exército do céu ao seu favor. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E os anjos estão aí ao teu favor. Você não vê, mas você caminha e uma multidão de anjos do céu vai com você. E um diz para o outro, não deixa ele não, porque ele é cidadão. Ele é cidadão dos céus, ele é embaixador. Você não precisa ver, mas tem um montão de anjos caminhando com você. Você deita, aquele montão de anjos fica lá em pé. Você acorda, aquele montão de anjos está lá. Você levanta para trabalhar, aquele montão de anjos está lá. Porque cidadão dos céus é príncipe e princesa de Deus. E Deus coloca um exército ao seu favor.